Paz do Senhor a todos. Vou dar início à nossa reunião dessa manhã. Vamos ficar de pé? Amém? Vamos abrir no Salmo de número 29. Se tiver jeito de projetar aí, Vinícius, pode projetar. Salmo de número 29. Ele diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? E no Salmo, aqui no versículo 9 diz: a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo, tudo diz glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Pai, esse tempo que o Senhor nos dá para estarmos aqui, para estarmos cuidando das coisas deste mundo, é também o tempo, Pai, de nós cuidarmos da sua igreja, cuidarmos das suas coisas, de implantarmos o teu reino na terra. Enquanto estamos aqui, Pai, mesmo com todas as tribulações e lutas que temos passado, sabemos que nós temos uma missão, a de levar o teu evangelho a toda criatura. Por isso, Pai, desperta nos nossos corações o desejo, Pai, de alcançar vidas, o desejo, Pai, de pregar a tua palavra, o desejo de viver, Pai, em santidade diante do Senhor, para ser exemplo deste mundo tenebroso. Pai, que esse dia seja um dia de tranquilo, de paz e de alegria para todos aqueles que invocam o seu nome em espírito e em verdade. Recebe o nosso culto nessa manhã como incenso agradável, como aroma suave, como tributo do nosso coração ao Senhor, e que isso chegue diante do Senhor, e o Senhor se agrade disso. É o que nós oramos, colocando tudo diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com cânticos. Vamos depois nos preparar os nossos corações para a palavra, né? Essa semana houve uma mudança nos protocolos da saúde, né? E nós já podemos nos reunir à noite também, até mais tarde. E também o número de pessoas nos cultos pode agora chegar a 60%, 70%, parece-me, né? 70%, né? 60%, né? 60%. Então, avise, fale com as pessoas, fale, ó, podemos voltar, né? Vamos voltar, vamos estar juntos, vamos desfrutar desse tempo precioso do Senhor, juntos como igreja nesse lugar. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém.
Que bom ver você aqui nessa manhã. Que bom poder nos reunir para poder louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, amém? É muito bom estar aqui unido em comunhão com você, amém? Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus por esse imenso amor. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Você confia no Senhor? Amém. Eu vou ler um versículo que está lá em Salmo 37. É um dos meus preferidos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Também está escrito em Provérbios 33, de 5 a 6 assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Nós temos um Deus em quem podemos confiar, amém? Aquele que não tem esse Deus e não tem em quem confiar, não tem o refúgio, não tem a fortaleza que nós temos, amém? Irmão, confia no Senhor e Ele tudo fará por você, amém? Isso que nós vamos cantar agora. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é aquele em quem podemos realmente ter toda a nossa confiança. Amém?
dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Glória ao teu nome, Senhor. Posso ver em ti os meus pés. Não me abalarei seguros em eu não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia. Você pode dizer isso conosco? Aleluia. Aleluia ao Senhor. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Em ti nós confiamos, Senhor. Tu és nosso protetor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso socorro. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos louvar e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é aquele que nos guarda, que nos ampara, que nos sustenta. Vamos interceder pelas finanças desse ministério, pelas finanças de cada família, pelas finanças do nosso país no geral, que nós estamos passando em crises e situações difíceis. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, ó Pai, porque nós temos uma rocha firme, Senhor,
Senhor, ó Pai, onde podemos ficar os nossos pés, Senhor. Nós podemos, ó Pai, declarar que Tu és nosso Deus, que o Senhor é nosso amparo, que o Senhor é nossa fortaleza, que o Senhor, ó Pai, não deixa, Senhor, ó Pai, os Teus filhos virem a mendigar o pão, Senhor, mas o Senhor é aquele que provê, Senhor, ó Pai, em Cristo Jesus, a cada uma das nossas necessidades. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, que a bênção, Senhor, ó Pai, possa alcançar, Deus, em nome de Jesus, cada família, cada casa, cada um dos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, ó Pai, abrindo portas do céu, Senhor, derramando, Senhor, bênçãos sem medida, Senhor, ó Pai, sobre os Teus amados, ó Deus. Senhor, Tu diz na Tua palavra que aos Teus amados, Senhor, dá enquanto dormem, Senhor, ó Pai, que chuvas de bênçãos, ó Pai, recaia, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permita, Senhor, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, ó Pai, a passar, Senhor, dificuldades, ó Pai, na área de sustento, Senhor, na área da provisão, Senhor, na área, Senhor, das finanças, ó Pai, mas que possamos viver o Teu sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, aqui, assim como temos visto, ó Pai, nesta casa, o Teu sustento, Pai, a Tua provisão, ó Deus, o Senhor tem aberto, Senhor, ó Pai, portas, ó Pai, que não existem, Senhor, ó Pai, para que haja, Senhor, ó Pai, o pão nesse ministério, para que haja sustento nesse ministério, e nós Te pedimos, ó Pai, provê, Senhor, ó Pai, para cada família, para cada casa, para cada lar, para cada um que está, Senhor, ó Pai, participando desta obra, para cada um que esteja, Senhor, assistindo, ó Pai, receba do Senhor, ó Pai, o sustento e a força, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a oferta que vamos levantar desta hora, que o Senhor possa trazer, Senhor, ó Pai, sabedoria, que o Senhor possa trazer graça, que o Senhor possa trazer, Senhor, ó Pai, o necessário, Senhor, ó Pai, para que essa obra continue firme, ó Pai, sendo, Senhor, ó Pai, dependente da Tua misericórdia sempre, Senhor. É isso, ó Pai, que nós cremos, é nisso que confiamos, é isso que nós sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que provê, Senhor, ó Pai, aos Teus santos, ó Pai. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto nós louvamos, você pode ofertar, querido, em nome de Jesus. Palmas, reverência ao Senhor. Oh,
Glória ao teu nome, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo maravilhoso, Senhor, de louvor, de adoração. Amém? Glória ao teu nome, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique à vontade, querido. Pode ser. Paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia que estamos reunidos, buscando a tua face, ouvindo a tua palavra, e que teu Espírito Santo esteja semeando no nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós dependemos de ti, nós precisamos de ti, e nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do teu Espírito falando conosco. Nos edifica, nos ensina, nos fortalece, nos capacita para as coisas que vamos enfrentar. Em nome de Jesus, amém. Amém. A pregação dessa manhã, eu dei o título para ela, que seria assim, mais ou menos: o homem mais santo que ele conheceu. Mas também podia ser um pouco diferente, podia ser o homem mais justo que ele conheceu. Poderia ser o homem mais leal que ele conheceu. O homem mais fiel que ele conheceu. Porque todos esses atributos se aplicam ao homem que ele conheceu. Então vamos ficar aí com o homem mais santo que ele conheceu. E aí, na hora do pessoal da edição do vídeo colocar lá, né, o título da pregação no YouTube, já estou dando o título para eles aqui. Vamos começar a nossa mensagem da seguinte maneira. Imagina que você está num cinema, aquela telona na sua frente, e a gente vai assistir um filme. Vamos fazer a nossa pregação hoje como se fosse um filme. Então aí a câmera está em vista aérea, está lá no alto. E lá embaixo, você não vê nada. É a terra. E aí a câmera vai se aproximando, vai dando um zoom. E quando chega numa certa altura, aparece alguma coisa aqui, mas não aparece nada desse lado. E a câmera desce mais. E ela começa a formar num canto aqui, parece uma construção, parece uma cidade, alguma coisa assim. Mas não é uma cidade como dos nossos dias, é uma cidade atual, é uma cidade antiga, bem antiga. Ela é construída basicamente de pedra. E a câmera vai descendo e ela vê aqui, começa a se formar aquela cidade, dá para ver o delineado da cidade. E nesse canto aqui da tela, você vê um pontinho preto se mexendo. Um pontinho preto indo na direção da cidade. E a câmera chega mais perto ainda, e aí forma uma cidade. Dá para ver direitinho que você está perto de uma cidade. E aqui embaixo, o pontinho, é um homem que está correndo. Tem um homem correndo em direção daquela cidade. E a câmera chega bem perto da cidade agora. Ela dá aquele zoom na cidade, foca a cidade. Bom, essa cidade, ela está construída sobre colinas. Vários pequenos morros de pedra. E a cidade está construída em cima de um desses morros. Ela não é uma cidade grande, é uma cidade pequena. E ela tem muros de pedra em volta da cidade inteirinha, muito bem reforçados, com várias torres de vigia nesses muros de pedra. A cidade ela é construída em cima de uma espécie de um morro comprido. E aos lados da cidade, no lado leste, no lado oeste e no lado sul, tem 3 vales mais ou menos profundos que cercam a cidade. Então ela é bem protegida porque ela está no alto do morro e ainda tem os vales em volta dela, ela é super protegida. Essa cidade, no norte dela, não tem vales, tem uma montanha, tem um morro chamado Monte Moriá, fica no norte dessa cidade. A cidade tem um palácio muito grande, muito bonito. Não é um palácio suntuoso, rico, mas é um palácio bem construído. E ao lado do palácio, ela tem uma pequena tenda de tecido, muito bonito, um tecido muito bem desenhado. E do lado de fora dessa tenda tem um altar daqueles parece uma churrasqueira gigante, e eles estão ali sacrificando um animal, um cordeiro, um animal desse tipo nesse altar. E depois, descendo a cidade, tem várias casas, muitas casas. Essas casas, elas são interessantes, porque elas são casas construídas ou de pedra ou de barro, e todas elas têm um terraço em cima da casa, onde as pessoas costumavam colocar grãos para secar.
os grãos que eles colhiam, colocavam para secar, cada um em cima do seu terraço. Com uma escadinha, subia no terraço. E, bom, essa cidade, ela tinha, eu falei, os 3 vales. Um vale chamava Tiropeon, que ficava a oeste. Ao sul, tinha um vale chamado Vale de Inom, que depois passou a ser chamado Gueena. E ao lado leste da cidade, ficava um vale chamado Vale de Cedron. Já descobriram qual é a cidade que a gente está vendo no filme? Quem arrisca falar o nome da cidade, levanta a mão. Arrisca aí, irmãos. Ninguém arriscou? Só faltei falar o nome da cidade. Ninguém arriscou? Vou dar uma última dica. Ela fica nas colinas da Judéia. Descobriram? Quem quer arriscar falar o nome da cidade? Ninguém. Ai, meu Deus do céu. Hã? Jerusalém é o nome da cidade. Jerusalém. E a gente está vendo aqui nesse filme a Jerusalém de 3.000 anos atrás. Bom, agora a câmera ela muda o foco para o lado do homem que está correndo. E como agora ela está muito perto, dá para perceber o seguinte: esse homem que vem correndo, ele é um soldado. É um soldado israelita. Os soldados israelitas de 3.000 anos atrás, eles se vestiam e se armavam da seguinte maneira. Eles usavam uma saia que ia até mais ou menos o joelho, e ela era larga, para poder facilitar a corrida, para poder facilitar pular, se agachar durante as batalhas. Eles usavam esse tipo de saia. Na altura da barriga, eles usavam um cinturão de couro, bem duro. E eles colocavam aquilo que era para tentar proteger a região principal do ventre, de levar um golpe de espada, uma flecha, alguma coisa assim. E depois, aqui em cima, eles usavam um tipo de uma camiseta de manga curta, que também tinha que dar agilidade, movimento, para poder guerrear na batalha. E eles usavam um pequeno capacete no alto da cabeça. Assim se identificavam os soldados israelitas. E as armas deles? Eles usavam lança, eles usavam um escudo, um pequeno escudo redondo, feito de madeira e de couro. Era um escudo pequenininho assim, ó. Era só para se proteger bem perto. Eles usavam uma espada, eram espadas pequenas, não eram espadas grandes daqueles filmes medievais, eram espadas pequenininhas, pareciam mais um facão, a espada deles. Eles usavam um arco e flecha, e eles usavam uma arma que é bastante descrita na Bíblia. Qual que é a última arma que a gente vai falar? É a funda. A funda, era um tipo de um estilingue, eles colocavam uma pedra, rodava e atirava a pedra. E a Bíblia fala de Davi, por exemplo, conseguiu matar Golias com uma pedra que ele lançou com a funda. A Bíblia fala que tinha um soldado que ele conseguia acertar um fio de cabelo com a funda. Já pensou? Acertar um fio de cabelo? Essas eram as armas dos soldados israelitas. Agora, nesse nosso filme, da onde está vindo esse soldado? Por que ele está correndo na direção de Jerusalém? Pelo que dava para observar, ele já vinha correndo na direção de Jerusalém. E agora, para a gente poder explicar por que ele está correndo ali, a gente vai ter que... Sabe no filme, quando para o filme e aparece assim, tantos anos atrás, alguns dias atrás, parece escrito embaixo na tela assim, né? Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai parar o nosso filme do soldado correndo em direção a Jerusalém e a gente vai voltar alguns dias atrás. Imagina assim, ó, um acampamento de guerra. Um acampamento de guerra. Esse acampamento tem milhares de tendas armadas. São soldados, todos soldados. Tem as armas de guerra que eles estão carregando. Aquele mar de exército. A câmera vai mostrando de cima, assim, aquele monte de tenda. E lá no fundo tem uma cidade. Essa cidade é grande, é bem construída, é bem estruturada. Ela está lá no alto de um morro. Essa cidade se chama Rabá, dos Amonitas. Ela é a capital do reino dos Amonitas. Os Amonitas eram um povo inimigo de Israel. Só um minuto.
Os amonitas eram um povo inimigo de Israel, inimigo antigo. E Rabá era a capital do reino deles. E agora o exército israelita está inteirinho acampado diante da cidade de Rabá. Eles querem destruir aquela cidade. Eles querem tomar aquela cidade. Eles estão se preparando para tentar atacar e tomar a cidade de Rabá. E aí a câmera desce e vai passeando no meio do acampamento dos soldados israelitas e chega num ponto que tem ali um grupinho de soldados conversando. Eles estão batendo papo. Estão com a espada presa aqui do lado da roupa, conversando, cada um com um copo na mão. A gente não sabe o que eles estão conversando, eles estão dando risada. E eles estão ali falando, e de repente chega no meio deles, entra no meio deles um mensageiro. Os mensageiros naquela época eram garotos, adolescentes, que não tinham idade para lutar na guerra. A lei proibia eles de lutarem na guerra pela idade muito tenra. 14, 15 anos, mas eles podiam ajudar em outros serviços na guerra. Então, alguns faziam serviço de mensageiro. E o mensageiro entra e ele traz um pergaminho dobrado ou uma tabuinha de madeira escrita, porque eram assim as formas como eles escreviam naquela época, e entrega para um daqueles soldados. O soldado pega aquele papel, fica assustado. O que é isso? Eu? Por que eu? O mensageiro já foi embora. O soldado pega o papel, os outros perguntam para ele o que foi, ele mostra para todo mundo e fica todo mundo assustado. O soldado recebeu uma mensagem. Ele estava sendo convocado para comparecer perante o rei. O que eu, soldado, quem sou eu para ir diante do rei? Ele ia ter que abandonar o exército, abandonar a guerra e voltar lá para Jerusalém para encontrar-se com o rei. E é o que ele faz. De Rabá dos Amonitas até Jerusalém são 70 quilômetros. 70 quilômetros em caminhada os judeus faziam em 2 dias, 2 ou 3 dias. E esse soldado, ele não vai encaminhar, ele vai correr, porque ele quer saber o que o rei quer com ele. E ele sai do acampamento do israelita diante de Rabá e vai correndo em volta diante a Jerusalém, e ele tem ali 2 dias pelo menos de corrida para chegar em Jerusalém. Agora a gente para o filme e volta o filme na cidade de Jerusalém e o soldado. E agora ele já está chegando perto da cidade. Ele está chegando. E quando ele chega diante dos portões da cidade, ele se anuncia. Eles mandam abrir os portões para ele, porque eles sabem quem é ele. E um mensageiro já sai correndo e vai correndo para dentro da cidade. E chega num certo ponto perto do palácio, e ele encontra um homem idoso. E ele vai e fala com esse homem idoso. E esse homem idoso vai andando assim, tentando correr em direção ao palácio. E esse homem chega perto do palácio. Os portões do palácio se abrem. Ele entra. E ele vai entrando, andando no palácio, até que ele chega diante de uma porta muito importante. Vários guardas tomando conta daquela porta. E eles sabem quem é aquele homem idoso. E ele entra. E ele vai no ouvido do rei e sussurra algumas palavras no ouvido do rei. A sala do trono estava cheia de gente, mas o rei se levanta do trono e começa a andar de um lado para o outro, ansioso. Ele entra numa crise de ansiedade, ele começa a ficar com a respiração dele ofegante, ele começa a passar a mão no cabelo e passar a mão no rosto, e o rei anda de um lado para o outro, e todo mundo ali olhando, vendo o rei naquele aspecto, naquela situação. E de repente, alguém anuncia a chegada daquele soldado. E o soldado entra diante do rei e saúda o rei. E ele fala: ó ungido do Senhor, que Deus te dê vitória sobre todos os teus inimigos. E o rei vai e abraça aquele soldado. Por que o rei convocou aquele soldado? Agora a gente vai ter que ler na Bíblia,
Porque tudo isso que eu contei para vocês até agora está na Bíblia, não inventei nada, está na Bíblia. Eu só dei um jeito de explicar mais fácil. Mas a gente vai ler agora 2 Samuel, versículo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Por que o rei convocou aquele soldado? E aconteceu, versículo 1, que tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, que se banhava. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então agora a nossa história já tem os locais e os personagens. Rabá era a capital do reino amonita, que o exército do rei Davi estava atacando, planejando destruí-la. Jerusalém era a capital do reino de Israel, onde ficava o palácio do rei Davi. Davi era o rei. Batseba era a mulher com quem Davi se deitou, e Urias era o marido da Batseba. Então agora a gente vai puxar a ficha, a gente vai puxar aqui a capivara do rei Davi, de Batseba e de Urias. Vamos falar primeiro do rei Davi. Quem era o rei Davi? O rei Davi era judeu, nascido na tribo de Judá. Ele foi o maior guerreiro do exército do rei Saul. Ele era chamado pelos profetas de o ungido do Senhor. Por quê? Porque quando iam empossar alguém como rei em Jerusalém, o profeta ou o sacerdote pegava azeite de oliva extra virgem e derramava na cabeça do rei. Por isso, e esse ato de derramar azeite sobre alguém ou sobre algo se chama ungir. Então ele era chamado de o ungido do Senhor, recebeu o azeite em nome do Senhor. Davi também era chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus, para demonstrar o quanto Deus aprovava Davi. As atitudes de Davi, a vida de Davi, tinham a aprovação de Deus de tal maneira que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Foi Davi quem projetou e ajuntou riquezas para construir o templo de Jerusalém, que ia ser chamado depois de o templo de Salomão. Todo o templo foi projetado por Davi, toda a estrutura de louvor e adoração no templo foi projetado por Davi, toda a estrutura de sacrifícios dentro do templo foi tudo projetado por Davi. Davi, ele era também um conquistador. Ele conseguiu quase que duplicar o tamanho do território do povo de Israel, com guerras, com batalhas, com invasões, com lutas. Ele expandiu quase 2 vezes o tamanho do povo de Israel. Davi, na Bíblia, quando ele era jovem, a Bíblia diz que ele era o homem amado de todas as mulheres de Israel.
A Bíblia diz que ele era um homem muito bonito e as mulheres se apaixonavam por Davi. A Bíblia fala que Davi começou o reino dele na cidade de Hebrom, mais ao sul de Israel. E durante o reinado dele em Hebrom, ele se casou com seis esposas. 6 esposas ele teve em Hebrom. E de cada uma ele teve um filho. Então em Hebrom ele teve 6 filhos. Depois de um período de tempo, ele vai e invade a cidade de Jerusalém, que não chamava Jerusalém, chamava Jebus. Ele toma, conquista aquela cidade, expulsa o povo que habitava ali e constrói ali em Jerusalém a cidade dele, a capital do reino dele. E quando ele constrói o reino dele em Jerusalém, a Bíblia diz que ele tomou mais um número incontável de esposas e concubinas. Tudo isso antes dele pegar Batseba, ou Batseba. Então, vamos fazer uma conta. Em Jerusalém, Davi teve 11 filhos, com mais 6 de Hebrom, dá 17. Se cada filho for de uma mulher, então ele teria 17 esposas. Mas fala que ele tinha mais um número de concubinas, que não eram esposas. Então ele tinha um número de mulheres que não dá para a gente contar. E mesmo assim, no dia que a Bíblia diz que ele acordou um certo dia de tarde e anda no terraço do palácio e ele vê uma mulher tomando banho. Na época não existia chuveiro, não existia água encanada, eles tinham que tomar banho dentro de aquelas, tipo uma bacia grande de madeira, mais ou menos uma coisa assim. Ou pegando água num vaso e jogando em cima da cabeça. E a Bíblia diz que ele vê aquela mulher tomando banho ali. E ele pergunta, quem é essa mulher? E os soldados dele, os conselheiros dele falam, ela é a esposa de Urias, o heteu. Pergunta, Davi tinha 20 e tantas, 30, 40 esposas. A Bíblia não fala que é um número muito grande. Ele precisava daquela que era a esposa do marido, Urias. Então por que ele pegou Batseba? O fato mais importante dessa parte da história é que Davi sabia muito bem quem era Urias, o heteu. Davi sabia muito bem, e daqui a pouco a gente vai descobrir quem era Urias, o heteu. Porque não é qualquer Urias, é Urias, o heteu. Ou em algumas Bíblias diz Urias, o hitita. O fato é que Davi sabia muito bem quem era esse Urias. E mesmo assim, ele mandou buscar a esposa dele, para ele se deitar com ela. Na minha interpretação, agora é a minha interpretação sobre a atitude de Davi, é que não foi somente porque Davi desejou a beleza de Batseba. Não foi só por isso, por causa da beleza dela, que ele quis se deitar com ela. Ele tinha mais de 20 esposas, 30 esposas, sei lá quantas. Será que só tinha mulher feia na família de Davi? Não foi só porque ele caiu no pecado de cobiçar a mulher do próximo. Não foi só por isso que Davi tomou Batseba. Não é porque ele cobiçou a mulher do próximo e caiu em tentação. Não. Mas foi por causa da soberba. Davi se considerava melhor do que o marido de Batseba. Tipo assim, ela é casada com Urias? Eu sou o rei. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tudo que eu mandar, vão ter que obedecer. Se eu mandar ela vir agora, ela tem que vir. Eu sou o rei. Eu sou o poderoso. Sou eu que mando aqui. E eu quero que ela venha. Não interessa quem é o marido dela.
Davi se considerava mais importante, superior, melhor do que o marido de Batseba, porque Davi, ele foi o melhor de todos os soldados do exército do rei Saul. E daqui a pouco vocês vão descobrir quem é Urias. E Davi se considerava melhor, superior, mais importante do que Urias. Soberba. Foi por causa da soberba de Davi que ele caiu. O coração de Davi se ensoberbeceu. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso nos livros, e os estudiosos da Bíblia dizem que existe uma grande possibilidade de ser soberba o pecado de Davi aqui nessa história. Porque Davi estava já vindo de muitos e muitos anos de história de conquistas, de realizações, de vitórias. E ele vinha crescendo, o reino dele vinha crescendo, a riqueza dele vinha crescendo, o poder dele vinha crescendo, os exércitos dele vinham crescendo, e Davi se tornou um rei poderosíssimo para a época. E pode ser que isso subiu no coração dele, e naquele momento, a única coisa que ele não poderia ter, ele quis: a mulher de outro homem. E Davi se ensoberbeceu. Lá em Provérbios 16, versículo 18, diz que a soberba, ela vem antes da ruína. E o espírito arrogante, ele surge antes da queda. Vamos continuar. Vamos falar agora de Batseba. A Bíblia diz que Batseba era uma mulher muito linda. Se a gente considerar que o rei Davi tinha de 15, 20 a 30 esposas e concubinas, ou até mais, das esposas e concubinas de Davi, só tem uma que a Bíblia fala que era bonita. Não fala mais de nenhuma das outras. Era Abigail, que foi ex-esposa de Nabal. A Bíblia fala que ela era uma mulher formosa. Agora as outras, todas as outras 20, 30, sei lá quantas, a Bíblia não fala que elas eram bonitas. Então dá-se a entender que a Bíblia quer enfatizar muito a beleza de Batseba, com relação a todas as outras esposas de Davi. Ela era muito mais bonita do que todas as outras. E a Bíblia fala que Batseba, ela era filha de Eliã. Vamos lá para 2 Samuel 23. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 23. No versículo 8. A gente vai ler o 8 e o 34. Diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Quem que são os poderosos? Os soldados, os Rambo do exército de Davi. A Bíblia vai dar uma lista agora de 37 Rambos do exército de Davi. Aqueles que se destacavam acima de todos. Ele diz que... E aí ele vai começar a falar os nomes, a gente não vai ler agora. Vamos parar aqui, vamos pular para o 34. E no versículo 34... diz assim: Elifelete, filho de Asbai, filho de um maacatita, e Eliã, filho de Aitofel, o gilonita. Todos os estudiosos da Bíblia, que eu pesquisei, todos os livros, eles confirmam que Eliã, pai de Batseba, é o mesmo Eliã, filho de Aitofel, listado na lista dos 37 poderosos de Davi. Então, Eliã era um dos homens mais poderosos na guerra do exército de Davi. E o pai de Eliã era Aitofel, como a gente leu aí no versículo 34. Aitofel, a gente vai ver depois em 2 Samuel, em outros textos de 2 Samuel,
vai dizer que Aitofel era o maior conselheiro que Davi possuía, o conselheiro pessoal do rei Davi. Então vamos juntar todos os pedaços agora. Batseba, ela está tomando banho na casa dela, perto do palácio. Por que perto do palácio de Davi? Porque Davi conseguiu ver. Por que perto do palácio? Porque Batseba, ela era da alta sociedade, ela era da nobreza. Ela não era uma camponesa qualquer, ela era da nobreza de Israel. O pai dela era um dos maiores comandantes do exército de Davi. E o avô dela era o maior conselheiro do rei Davi. Então Batseba não era qualquer mulherzinha que Davi viu por ali. Davi sabia quem era Batseba. Davi sabia quem ela era. Ele só quis confirmar. Pergunta, quem que é aquela mulher? Só confirma para mim. Se ela é a neta de Aitofel mesmo, o meu conselheiro principal. Se ela é a filha de Eliã, um dos meus maiores comandantes. E aí confirmaram. E Batseba, além disso, ela também era casada com Urias, o Hitita. Agora vamos voltar lá em 2 Samuel 23. E vamos para o versículo 39. O que diz no versículo 39? Urias. Como está projetando aí? O Eteu. 37 ao todos. Urias, o Eteu, ou o Hitita. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. Mas Urias era o número 37. Soldado número 37. De uma lista dos mais poderosos do exército do rei Davi. Então Batseba, ela era casada com um dos maiores comandantes do exército de Davi, que era Urias. Não era qualquer cara, não era qualquer soldadinho que a gente viu correndo ali, indo para ver o que o rei queria falar com ele. Não era qualquer soldadinho, não. Era um dos maiores comandantes do exército de Davi, que foi apressado para saber o que o rei queria com ele. Por que o rei me mandou me chamar? E Batseba era casada com ele. Agora, só para vocês terem uma ideia, irmãos. O que é ser o número 37 na lista dos mais poderosos? Sabe qual era o tamanho do exército do rei Davi? A Bíblia fala que o exército de Davi tinha 1.300.000 soldados. 800.000 soldados eram das tribos do norte de Israel. 500.000 soldados eram da tribo de Judá. 1.300.000 soldados, só para você ter uma ideia. Vamos fazer uma comparação aqui. O exército brasileiro, na Wikipedia, fala que o exército brasileiro, no ano de 2020, tinha 377.000 soldados. Juntando exército, marinha e aeronáutica. O exército de Davi era 4 vezes maior do que o exército brasileiro dos dias de hoje. E desse exército de 1.300.000, os 37 melhores, os 37 mais capazes para a guerra, mais adestrados para a guerra, mais poderosos da guerra, os mais vencedores na guerra, dos 37, um era o pai de Batseba, o outro era o marido. Olha o tamanho da situação que a gente está vivenciando nesse filme. E aí, Batseba, com certeza, ela frequentava o alto escalão da sociedade israelita na época dela. Ela, com certeza, ela frequentava o palácio de Davi. E por que ela cedeu ao chaveco de Davi, do rei Davi? Três possibilidades. Primeira, ela realmente ficou com medo, porque o rei mandou buscá-la. Ela ficou com medo de desobedecer, de desacatar a ordem do rei. Ela
baixou a cabeça, sentiu vergonha, pensou no marido, o que podia acontecer com o marido dela, se o rei podia fazer alguma coisa contra o marido dela, e ela cedeu à pressão de autoridade do rei Davi. E aí a gente tira o rei Davi do pecado de adultério e a gente enquadra o rei Davi no crime de abuso de poder e autoridade. Até mesmo em um crime de abuso sexual pode ser enquadrado o rei Davi nessa situação. Mas isso também não justifica Batseba aí. Se ela realmente amasse o marido dela, ela ia preferir ir para a prisão ou para a morte, para não trair o marido dela. Então também não justifica o pecado de Batseba. Outra possibilidade. Batseba já estava desanimada porque já fazia mais de um ano que o marido dela não voltava da guerra. Ela não sabia se ele estava vivo, não recebia notícia. E aí ela falou, bom, e foi se deitar com o rei Davi. Ou a terceira possibilidade é que Batseba se colocou numa posição estratégica para tomar banho, num lugar que ela sabia que o rei Davi vinha toda tarde se debruçar no beiral do palácio, e ele olhava naquela direção, e ela sabia que ele olhava naquela direção, e Batseba foi de propósito tomar banho naquele lugar, naquele horário, porque ela queria arranjar uma vaguinha no palácio do rei Davi. A Bíblia não fala qual era a intenção do coração de Batseba, são todas suposições que eu estou fazendo aqui. Mas existem as três possibilidades. Agora vamos falar de Urias, o Eteu. Eteu significa habitante ou descendente de Et. Mas na Bíblia católica, na Bíblia hebraica e na Bíblia americana, inglesa, não vem escrito Eteu desse jeito, vem escrito Hitita. Em algumas versões da Bíblia portuguesa também vem escrito Hitita. Hitita era um povo muito famoso naquela época, 3.000 anos atrás. Eles ocupavam o norte, acima da Síria, região ali mais ou menos, vamos pegar perto da Turquia, e eles é um povo poderosíssimo, um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo conquistador, um povo violento, feroz na guerra. Eram os hititas. E tem um bracinho dos hititas que saiu da região do norte e foi habitar a região do sul, dentro de Canaã, próximo de Jerusalém. Mas os hititas eram um povo idólatra, era um povo que tinha vários deuses, que cultuavam vários deuses. Eles não tinham parte com o Deus de Israel. E eles permaneceram habitando ali dentro de Israel, até mais ou menos depois do rei Salomão. Depois eles vão desaparecer de vez, esses hititas ali embaixo. Então a Bíblia, ela apresenta tanto hitita podendo ser uma parte dessa nação da Turquia, como podendo ser os filhos de Et, que habitavam em Canaã e permaneceram ali. Então Urias, ele era um estrangeiro em Israel. Ele não era judeu, ele não tinha sangue judeu, ele era um estrangeiro. E todos os estudiosos da Bíblia concordam que Urias foi convertido ou se converteu ao Deus de Israel. Num certo momento da vida dele, a gente não sabe porquê, mas ele decidiu, a partir de hoje eu quero servir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos judeus. A partir de hoje eu vou servir ao Deus dos judeus. E para poder servir ao Deus dos judeus, Urias tinha que fazer tudo o que os judeus faziam. Então ele teve que se circuncidar, adulto. E a Bíblia fala que a circuncisão de um homem adulto, ela era tão dolorosa naquela época, que ele passava dias acamado. Não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, não tinha analgésico, não tinha nada.
Tinha que aguentar a dor, tinha que ser macho para aguentar a dor. E Urias, com certeza, ele teve que se circuncidar. E ele tinha que guardar o sábado, ele tinha que guardar a Páscoa, ele tinha que comer umas festas, ele devia levar sacrifício diante da Arca da Aliança, no altar. E Urias passou a viver como povo de Deus, não sendo do povo de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que Urias, ele estava na lista dos 37 soldados mais poderosos que Davi tinha. Um dos homens em quem Davi mais confiava era Urias. Davi confiava pelotões do exército dele para Urias. Tamanha a confiabilidade que Urias demonstrava. Tão grande era o coração de Urias para o povo de Deus, que no capítulo 11, versículo 11 de 2 Samuel, a gente vai ler daqui a pouco, Urias vai demonstrar o tamanho da conversão, a profundidade da conversão que ele teve para o Deus de Israel e para o povo de Israel. Então, quando a gente vê agora Urias, o Eteu, marido de Batseba, não é qualquer cara, não é qualquer pessoa, não é qualquer soldadinho, não. Olha o nível da história que está acontecendo aqui. Então a gente vai continuar com o nosso filme. Abre em 2 Samuel 11, do 8 ao 13. A gente vai ler esse trechinho agora. A continuação, o soldado chegou, se apresentou para Davi, vamos voltar no filme. Versículo 7. Urias quer saber por que Davi mandou chamá-lo. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe. Joabe era o general máximo do exército de Davi. Era o número 1 no exército de Davi. Era Joabe. E como estava o povo na guerra, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Vai para casa, vai tomar banho. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Mandaram ali comida, vinho, real, da parte do rei. Coisa boa, coisa cara. Mandaram uma porção lá para a casa de Urias. Porém Urias se deitou na porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Vamos parar aqui. Por que Davi mandou chamar Urias? Porque Davi, o rei, engravidou Batseba, a mulher de Urias. E agora Davi criou um plano para esconder, para ocultar que ele tinha tido um caso com a mulher de Urias. Olha só, de repente, aquele que era chamado o homem segundo o coração de Deus, agora ele se torna o homem segundo a mente do demônio. Porque Davi começa a ter invenções maquiavélicas, diabólicas na mente dele, para tentar esconder o adultério, para tentar esconder o pecado, para tentar esconder o que ele tinha feito, a desgraça que ia ser se alguém descobrisse. E Davi começa a planejar muitas coisas estranhas. A primeira coisa que Davi planeja: chama Urias lá da guerra, manda ele vir para cá. Quando Urias chega no palácio, o que Davi faz? Urias, vai para sua casa, você está há quase 1 ano fora de casa, a sua esposa está lá na sua casa, vai para sua casa, toma um banho, e aproveita que você vai estar sozinho com a sua mulher em casa, rapaz. Davi, o que ele queria fazer? Com que a gravidez fosse atribuída a Urias e não ao rei Davi. A hora que a barriga de Batseba começar a crescer, todo mundo vai falar que foi Urias que engravidou ela. Ninguém vai saber que foi o rei Davi.
Esse foi o plano mais diabólico que Davi tinha tido até agora. O homem segundo o coração de Deus. E aí o que Urias faz? Urias não vai para casa. Urias vai e se deita para dormir, fica junto com os criados ali do rei Davi, os servos do rei Davi. E o rei Davi, e avisam para Davi. E o rei Davi chama Urias e fala: Urias, por que você não vai para casa? E aí no versículo 11, olha só a resposta que Davi vai receber de Urias. Disse Urias a Davi: a arca da aliança, a arca que tinha os querubins em cima dela, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano diante dela. A arca, Urias falou. Mas peraí, Urias era estrangeiro, ele era de povos idólatras. O que ele tinha a ver com a arca? Agora ele fala: não, Davi, a arca, Israel e Judá, que eram o exército, ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, o general do exército, e os servos do meu senhor, os soldados, estão acampados no campo. E eu vou entrar na minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Foi o maior tapa que Davi levou na cara, pá, na vida dele. Urias fala: eu não estou preocupado comigo, rei Davi, eu estou preocupado com a arca da aliança, que fica ali numa tenda. Eu estou preocupado com o povo de Israel, que ainda acampa em tendas. Eu estou preocupado com o exército de Israel, que está acampado diante de Rabá, diante de uma guerra iminente. E eu vou ir para minha casa, me deitar com a minha esposa, festejar, comemorar, comer, beber, me saciar. Não posso fazer isso. O meu coração, é o que Urias está falando para Davi, pertence a Deus. O meu coração pertence ao povo de Israel. O meu coração pertence ao exército do qual eu faço parte. E aí ele termina dizendo assim: pela tua vida, ó rei, e pela tua alma, ó rei, eu não farei tal coisa. Se alguém tentar matar o rei, eu pulo na frente. É o que Urias está falando. Mas eu não deixo. E ele fala: eu te amo, rei Davi. Eu te amo, meu senhor, rei Davi. Eu não vou fazer um descaso desse, de ir para minha casa e fazer de conta que está tudo bem, que está tudo legal, que está tudo normal. Foi o maior tapa que o rei Davi levou na cara dele. E Urias demonstra que ele tinha senso de lealdade para com o exército, para com o povo, para com o rei, fidelidade para com o exército, para com o povo, para com o rei, temor de Deus. E a gente pode até dizer que o rei Davi nunca tinha visto um homem com um coração igual ao de Urias em toda a vida dele, em todo o povo de Israel. E aí o rei Davi, vendo que não vai conseguir convencer Urias a ir se deitar com Batseba, Davi tem um segundo plano mais diabólico do que o primeiro. Mais diabólico do que o primeiro. A gente não vai ler inteiro porque é um trecho muito grande, mas em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 14 até o 25, o rei Davi vai mandar matar Urias. O homem mais santo que ele conheceu. Davi vai mandar matar o homem mais santo que ele conheceu. O homem mais justo que ele conheceu. O homem mais certo que ele conheceu. O homem mais fiel que ele conheceu. O homem mais leal que ele conheceu. Davi manda matar. Se ele abusou de autoridade para trazer Batseba para se deitar com ele, agora ele abusa de autoridade mais ainda e manda matar um dos 37 soldados mais poderosos que existia no exército de Israel, em 1.300.000 soldados. E Davi manda matar Urias. Só para explicar rapidinho como ele matou. Ele falou:
Urias volta para a guerra e mandou uma mensagem para o general Joabe. A hora que vocês forem atacar a cidade de Rabá, manda Urias sair correndo na frente de todo mundo. E aí, com certeza, flecha, lança, e vai cair aquele mar, aquela chuva de flecha em cima dele. E realmente aconteceu. E Urias morreu. Vamos ler o versículo 26 e 27 de 2 Samuel, capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez, ao encerramento da história, porém, esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. A partir daqui, poderia continuar essa pregação de várias maneiras, tomar vários rumos. A gente poderia falar de como Deus reagiu às atitudes do rei Davi. Como que Deus pareceu mal aos olhos do Senhor, mas o que isso quer dizer? O que Deus fez em relação a tudo isso? A Bíblia continua a história. Aí depois você pode ler na sua casa os próximos capítulos. E a Bíblia vai mostrar que as consequências foram terríveis para Davi. A gente poderia falar das consequências do pecado de Davi na vida da família dele. A Bíblia vai nos mostrar que o castigo de Deus pelo pecado de Davi tomou a família inteirinha de Davi. E aí a história continua, mas a gente não vai falar dessa história hoje. A gente poderia falar de como o rei Davi se arrependeu do que ele fez. Porque a Bíblia vai mostrar que ele se arrependeu. E eu não sei se você sabe, mas o Salmo número 51 foi escrito por Davi como o salmo a oração de arrependimento dele por ter feito essas coisas, depois que ele se arrependeu. É o Salmo 51. A gente poderia falar até de como Deus trouxe restauração para a vida de Davi e de Batseba. Inclusive Batseba teve a vida dela restaurada por Deus. Porque o segundo filho de Davi com Batseba, o primeiro vai morrer. Já estou adiantando a história. Dando, como é que faz? Spoiler? Spoiler. O primeiro filho vai morrer. Esse da gravidez dessa história vai morrer. O segundo vai ser o rei Salomão. O segundo filho de Davi com Batseba vai ser o rei Salomão. Então Deus trouxe restauração. Mas hoje eu não quero falar de nenhuma dessas continuidades da história. Eu quero falar de Urias. Urias, o Hitita. Ou Urias, o Eteu. Por que Deus não poupou a vida de Urias? Por que Deus não livrou Urias da morte? Por que Deus não apareceu para Urias e fez ele fugir? Por que Deus não guardou Urias? Por que Deus não poupou Urias do plano diabólico do rei Davi? Urias morreu porque ele era um homem mau? Não, não era um homem mau. O próprio capítulo 11, versículo 11 deixa claro, Urias não era um homem mau. Urias morreu porque ele era um homem ímpio, no sentido bíblico, de impiedade? Não, ele não era ímpio, o versículo 11 deixa isso claro. Urias morreu porque ele era injusto, porque ele era um traíra, porque ele era infiel, porque ele não tinha temor de Deus, porque ele era desobediente a Deus, porque ele não adorava a Deus, porque ele quebrou a lei de Deus. Foi por isso que Urias morreu?
Não. Urias morreu exatamente porque ele era o contrário disso tudo. Ele morreu porque ele era santo, porque ele era fiel, porque ele era leal, porque ele era bom, porque ele amava, porque ele respeitava, porque ele obedecia, porque ele era correto, porque ele era justo. Foi por causa disso que Urias morreu. Porque qualquer judeu que o rei Davi mandasse chamar da guerra em Rabá e falasse para ele: meu querido, vai para casa, toma banho, eu ainda estou mandando a janta para você, qualquer outro judeu ia fazer isso. Ia ir para casa, ia engravidar a esposa, ia engravidar as concubinas, ia engravidar todo mundo. Mas Urias não, porque Urias tinha um coração segundo o coração de Deus. E foi por isso que Urias morreu. Eu queria poder falar essa manhã que as pessoas boas, as pessoas santas, as pessoas fiéis a Deus, elas sempre se dão bem na vida. Elas sempre prosperam. Elas sempre progridem. Elas sempre se tornam bem-sucedidas. Que as pessoas boas, as pessoas fiéis, as pessoas confiáveis, as pessoas honestas, elas sempre são felizes. Eu queria poder falar isso essa manhã. Mas infelizmente a vida não é assim. E na Bíblia também não é assim. Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos porque eles curaram um paralítico milagrosamente pela oração em nome de Jesus. O paralítico pulou do chão, saiu correndo, saiu andando e glorificando a Deus. E quando os saduceus, que eram sacerdotes, eles viram que Pedro e João, que eram simples pescadores, fizeram aquilo, os saduceus morreram de inveja e mandaram o apóstolo Pedro e o apóstolo João para a cadeia. Em Atos capítulo 7, o diácono Estevão, ele foi apedrejado até a morte, porque ele começou a declarar que Jesus de Nazaré era o Messias. E os fariseus ficaram com inveja, com ódio dele por causa daquilo, e apedrejaram Estevão até a morte. Estevão era mau? Em Atos capítulo 8, a igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, eles foram presos e perseguidos pelo fariseu Saulo de Tarso. Simplesmente porque eles acreditavam no evangelho, eles iam para a cadeia. Eles foram presos porque eram maus? Atos capítulo 12, o apóstolo Tiago foi assassinado pelo rei Herodes para tentar apaziguar o ânimo dos judeus religiosos. O apóstolo Tiago era injusto, por isso ele morreu? Em Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro foi preso novamente por causa de pregar o evangelho. Ele foi preso porque ele era mau? Em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo foi linchado, apedrejado e jogado de qualquer jeito, assim, ó, fora da cidade de Icônio, porque ele pregou o evangelho. Em Atos 16, Paulo e Silas, eles foram açoitados e presos na cidade de Filipos, porque eles libertaram uma jovem escrava endemoniada da adivinhação e faliram a ganância dos exploradores da escrava, e por isso eles foram linchados, açoitados e presos. Em Atos capítulo 23, o apóstolo Paulo foi preso na cidade de Jerusalém e condenado pelo sinédrio dos judeus, condenado à morte. Em Atos capítulo 27, Paulo foi levado para a cidade de Roma para ser julgado pelo imperador. No ano 65 a 67, aproximadamente 30 anos depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, 30 anos depois que iniciou a igreja,
O apóstolo Paulo foi decapitado e o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque eles eram maus ou porque eles eram bons? No ano 95 depois de Cristo, o apóstolo João, já com cerca de 90 anos de idade, foi preso na ilha presídio de Patmos. Antes de morrer, o apóstolo Pedro escreveu 1 Pedro 4, do 12 ao 19, que a gente vai ler agora. Pedro 4, 12. Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ofendidos, xingados, bem-aventurados sois, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, se sofre por ser cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, o que acontecerá ao ímpio e pecador? Portanto, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aqui no versículo 14 ele fala assim: se pelo nome de Cristo vocês são xingados, envergonhados, ofendidos, sejam felizes, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Qual é o sinal que ele está dando de que nós temos o Espírito de Deus? Ser xingados por causa do Evangelho. E para terminar, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Ele diz: bem-aventurados. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz foi Urias, o heteu, que foi morto pelas mãos do rei Davi, porque era o homem mais santo que Davi conheceu. Bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas e Urias antes de vós. Resumindo, felizes os que sofrem por serem bons demais para esse mundo.
Felizes os que sofrem por serem corretos demais para esse mundo. Felizes os que sofrem por serem justos demais para esse mundo. Felizes os que sofrem por serem santos demais para esse mundo. Biblicamente, ser santo, justo, puro, fiel, leal e bom perante Deus não traz garantia nenhuma de uma vida boa nesse mundo, mas traz a garantia da reprovação do mundo. Quanto mais santo você for, mais o mundo vai te odiar. Quanto mais justo você for, mais correto você for, menos as pessoas vão te compreender. E mais o mundo vai te ridicularizar. Quanto mais parecido você for com Urias, o Eteu, naquela atitude diante do rei Davi, mais garantida vai estar a sua entrada no reino dos céus. Hebreus capítulo 11, versículo 38, não precisa abrir, eu só vou citar. Diz que os santos, os justos, os bons, são pessoas dos quais o mundo não foi digno. E por isso o mundo as rejeitou. Então, encerrando, Urias foi o homem mais justo que Davi conheceu. E ele morreu por causa disso. Por isso Jesus diz: fiquem felizes quando vocês fizerem a coisa certa e forem punidos por isso. Porque vosso é o reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Então vamos chamar o pastor Daniel para estar orando, já ministrando a bênção. Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa reunião, orando, agradecendo a Deus por esse tempo que nós passamos aqui e que realmente nós recebemos uma palavra para edificar a nossa vida. Às vezes domingo passado eu preguei e falei sobre isso, né? Da facilidade às vezes de nós fugirmos das dificuldades, nos adaptando àquilo que o mundo quer, né? Que a gente abrace. Mas quando nós nos posicionamos como cristãos, quando nós nos posicionamos como bíblicos, isso desagrada ao mundo. Na verdade, não é o que nós vemos hoje? Mas amém, nós vamos continuar assim. Nós vamos continuar abraçando a Bíblia e não os conceitos do mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Te agradecemos por essa palavra, Pai, que vem para nos fortalecer nas nossas decisões, que vem nos fortalecer naquilo, Pai, que nós temos feito e que agrada ao Senhor. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, que cada membro da Tua igreja, Pai, fiel ao Senhor, tome posição neste mundo que estamos vivendo hoje, que realmente não tema por si, mas que continue a dar bom testemunho deste mundo. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja irmão sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas.